eu queria dizer a você, Antônio, é o seguinte: o neoliberalismo é apenas a forma mais moderna de viabilização dos projetos socialistas. Porque você compreende que quando o socialismo ou o comunismo, enfim, os projetos de natureza coletivista começam a aparecer no mundo, e eles começam a aparecer no século XIX. Marx é um autor do século XIX, a Comuna de Paris é de 1848. Então, no século XIX começam a aparecer na Europa, sobretudo na Europa, manifestações do socialismo como ideologia. É claro que durante a história da humanidade houve diversas situações socialistas e práticas. Você pode até me dizer que os primeiros cristãos viviam socialisticamente. É verdade, tinha sim uma espécie de socialismo, mas era um socialismo de inspiração religiosa, absolutamente não ideológico, que era viável em pequenas comunidades. Até hoje é possível. Você pode plantar uma comunidade hippie em algum lugar em que as pessoas compartilham tudo. Isso, de modo geral, não funciona. Você sabe que no Paraná, por exemplo, nós tivemos algumas experiências anarquistas de natureza socialista, de que talvez a mais importante tenha sido a colônia Sicília, fundada pelo Giovanni Rossi em Palmeira, um pouco antes da queda do Império Brasileiro, que não funcionou, foi um fracasso. Gerou uma porção de desdobramentos, é verdade, mas ela não funcionou. É difícil fazer isso funcionar na prática. Agora, é só no século XIX que começam a aparecer os teóricos do socialismo. E como ninguém sabia muito bem como fazer isso, então havia muitas abordagens diferentes que estavam em conflito. Havia um grupo que achava que tinha que ser feito via sistema de cooperativas, então aí está, nesse grupo mais importante, um sujeito chamado Fourier. Esse Fourier foi o inspirador dessas experiências anarquistas do Paraná, por exemplo, tanto a do Giovanni Rossi quanto a de Cândido de Abreu, em que o Dr. Fevre, esse doutor que tem uma ruim homenagem a ele, fez ali uma experiência, fez ali um falanstério, que era o nome que se dava para aquele grupo de socialistas. Então havia um grupo de gente que achava que tinha que ser feito via cooperativismo. Havia outro grupo que achava que se faria via revolução pura e simples, em que o povo toma pelas armas o poder e o povo então estatiza todos os meios de produção. E havia um grupo de gente que achava que se fazia pela cultura e não pelos meios de produção. Durante o século XIX começa então uma espécie de luta entre essas diversas fórmulas, e essas diversas fórmulas então desembocam principalmente na experiência soviética em 1917, que é uma fórmula ligada à ideia da estatização dos meios de produção. É mais ou menos assim. As pessoas não gostam da General Motors, porque acham que ela tem algum defeito, que ela os persegue, e aí as pessoas inventam a General Everything, que é um negócio em que o governo é dono de tudo. Esse jeito de fazer era um jeito polêmico, não havia unanimidade entre os socialistas sobre esse jeito de fazer, de modo que quando ele é posto na prática na Rússia, depois muito mais tarde na China, por exemplo, em alguns países da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, ele é contestado por um grupo de socialistas basicamente ingleses que achavam que, não só os ingleses, mas como também o Antônio Gramsci na Itália, que achava o seguinte, que o pior caminho possível para o socialismo é você tentar ser dono de fábrica, porque o governo não sabe cuidar de uma fábrica tão bem quanto cuida um capitalista. O governo é uma entidade muito diferente de um empresário. Então essa gente achava que o certo era você não ficar tentando estatizar as fábricas, mas é deixar os empresários fazerem a maior quantidade possível de esforço. E aí, quando eles conseguem sucesso com esse esforço, você expropria o sucesso deles via sistema tributário. A esse grupo de socialistas dizia-se que eram socialistas fabianos. E a palavra fabiano vem dada em homenagem a um general romano, Fábio Cunctátor, que foi o sujeito que teve por incumbência e sucesso a tarefa de parar, obstaculizar o avanço de Aníbal o Cartaginês, cujo objetivo era derrotar, destruir Roma. Pois o que aconteceu então no mundo ocidental foi mais ou menos o seguinte: entre 1917 e 1989, quando houve a queda do Muro de Berlim, você tem uma experiência concreta de um socialismo baseado no domínio estatal dos meios de produção, quer dizer, o governo sendo o dono de tudo. Enquanto isso acontece,
Outros indivíduos, por exemplo, o Gramsci achava que isso tudo era besteira, que você vira socialista quando você domina o pensamento, a mentalidade dominante, ou seja, o Gramsci achava que o melhor jeito de ser socialista era você transformar as universidades, os jornalistas, os jornais, enfim, os grupos formadores de opinião em socialistas. E os fabianos achavam que tinha que deixar os empresários ganharem dinheiro, e aí então, quando eles estivessem ganhando dinheiro, você pegava o dinheiro deles e os assava como porquinhos são assados no Natal. Essas pessoas, tanto os fabianos quanto os gramscianos, acabaram vencendo, porque com a derrota da experiência soviética, veja, a experiência soviética foi tão mal sucedida que a Rússia, né, que hoje é o que restou, tem um PIB do tamanho da Argentina, o que é uma coisa ridícula para um país que ainda é, né, a segunda maior potência militar do mundo, né? Então a União Soviética fracassou porque os burocratas não sabem fazer sapato, eles não sabem cuidar de telefone, eles não sabem produzir comida bem feita no restaurante. Ou seja, a União Soviética não sabe produzir bens de consumo, que afinal de contas é o objetivo final de toda a economia. Por que tem que ter uma economia? Para as pessoas terem uma vida melhor. Eu nunca mais esqueço que quando o Álvaro Dias era governador, eu fui cicerone aqui de um economista russo, que era chefe da Academia de Economia Soviética, ou seja, uma pessoa de extrema importância na hierarquia. E ele esteve aqui no Paraná visitando uma série de instituições e eu acabei sendo tradutor, intérprete, andei com ele aqui uns 2, 3 dias. E eu não esqueço nunca mais que houve uma reunião na Secretaria, então, de Planejamento do Governo do Estado, em que estavam todos os ideólogos, todos os intelectuais do governo do Álvaro Dias, e esse russo disse assim, olha, eu vim aqui aprender como é que vocês fazem, porque nós na União Soviética, passados aí 60 anos da Revolução, não sabemos fazer nem pasta de dente. E esta confissão deste russo gerou um absoluto desastre naquelas pessoas, porque enquanto ele vinha aqui admitir que o método centralizado de produção não gerava sucesso, os burocratas brasileiros, os ideólogos brasileiros que perseguiam justamente isso, acharam-se, obviamente, contrariados. Foi um dos momentos mais interessantes sociologicamente que eu presenciei na minha vida. Então, como o método soviético fracassou, e o método chinês também, veja, hoje a China é um sucesso econômico, porque ela convidou as maiores empresas do mundo capitalista para se associarem com eles. Quer dizer, a China faz esse milagre econômico que faz hoje graças ao capitalista internacional, e não graças ao planejamento do Politburo chinês. É outra maneira de fazer. E aí, então, aos pouquinhos foi ficando claro que quem tinha razão, na verdade, eram esses socialistas fabianos e gramscianos. Então, o que aconteceu? Aí, na metade desse século, do século passado, né, do século XX, começou a reciclagem da proposta socialista. Em vez de ser uma proposta de o governo ficar dono da fábrica de prego, coisa que ele não sabe fazer, então o governo só dá certo na atividade econômica da qual ele tem monopólio, porque quando não há monopólio, obviamente o governo não funciona. Então o que foi feito no mundo ocidental foi mudar a concepção do plano socialista de uma concepção baseada no domínio pelo Estado dos meios de produção para justamente aquilo que os socialistas fabianos pregavam. Deixa os empresários ganharem dinheiro, que eles sabem ganhar dinheiro melhor do que você, e aí então você vai lá e estabelece não só todo tipo de limitação, todo tipo de policiamento, todo tipo de circunstância limitadora, como você também pega todo o dinheiro deles para você por meio de uma taxa de imposto de renda, uma alíquota de imposto de renda e de outros impostos e taxas e contribuições extremamente alta. Ou seja, o que aconteceu foi uma reciclagem do socialismo, e isso que a gente chama de neoliberalismo, portanto, não tem nada a ver com o liberalismo clássico de Ludwig von Mises, por exemplo, com o liberalismo da escola austríaca, que vem do século XIX, que é de todas as escolas econômicas aquela que tem em si o maior mérito, porque é aquela que dá ao assunto, é aquela que tem a maior taxa de sucesso concreto. Ou seja, nenhuma outra escola econômica consegue tanto sucesso prático quanto à aplicação das ideias liberais à economia, no sentido que a escola austríaca entende por liberalismo. Também é preciso que a gente nunca esqueça
que aquilo que a gente aplica como ideias liberais à economia não pode ser transposto a outros assuntos da sociedade. Por exemplo, eu sou um economista liberal, mas eu não concordo com a liberação das drogas. Então, eu não acho que possa haver uma aplicação de conceitos liberais econômicos para qualquer coisa que não seja a economia em si própria. Em assuntos de natureza moral, em assuntos de natureza política, deve vigorar um outro tipo de abordagem. Por exemplo, você não pode montar uma empresa para clonar seres humanos, porque clonar seres humanos é uma atividade imoral em si. Então, é preciso respeitar essa circunstância de que nem tudo pode ser alvo de abordagens liberais, embora existam economistas liberais que até propaguem esta ideia de que tudo devia ser liberado, incluindo no tudo o tráfico de drogas. Sobretudo, a escola de Chicago, em torno do economista Milton Friedman, é um defensor dessa ideia que me parece ser discutível. Veio acontecendo, para responder a sua pergunta, essa reciclagem do socialismo moderno veio acontecendo ao longo do século XX com mais intensidade a partir da década de 70. Então você lembrará perfeitamente que a onda de privatizações começa no governo inglês da Margaret Thatcher, na década de 70, que não é uma comunista, não é socialista, mas ela serviu como, de certo modo, ingenuamente, já que a Inglaterra estava indo muito mal, havia perdido a sua posição econômica para a Itália, logo para a Itália, que os ingleses acreditam que é uma espécie de circo e que não é um país sério, que é uma esculhambação, e os ingleses perderam o lugar para a Itália. E aí tiveram que fazer alguma coisa, porque a Inglaterra virou uma espécie de república socialista, sindicalista, em que ninguém mais ia trabalhar, porque sempre havia um pretexto para exigir alguma coisa do patrão ou para justificar a ausência. A Margaret Thatcher faz as privatizações, que depois tornam-se uma onda que varre todo o planeta. Houve uma redução da estatização, mas essa redução de estatização não significa que os governantes socialistas tenham se convertido a um capitalismo. Significa apenas que eles perceberam o quanto é inútil o governo se meter a fabricar coisas, quando na verdade é muito mais fácil para o governo estabelecer uma taxa de uma taxação, um tributo extremamente alto e usufruir sem nenhum esforço do esforço alheio, que é justamente como eles têm feito. Não há, portanto, uma data exata, mas isso se acirra a partir da década de 70 e torna-se o padrão hoje. Então, vocês não devem nunca achar estranho que o Lula pareça neoliberal. Ele não parece, ele de fato é. Agora, o fato de que ele é neoliberal não significa que ele seja capitalista, muito pelo contrário, ele continua sendo tão socialista como sempre foi. Só que agora os socialistas vestem esta pele de cordeiro para parecer que não são os lobos que são. E o pior é que nós acreditamos nele, tanto é que votamos nele e eles estão no poder. E é preciso então que eu te conte isso, essa é a história que vale a pena contar a respeito disso.